Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada fascinante, a de uma das células mais importantes do nosso corpo, a hemácia. É uma história e tanto, sabe? De criação, de uma transformação radical e, no fim, de um grande sacrifício. Tudo isso para manter a gente vivo. Vamos nessa? Para a gente começar, dá uma olhada nesse número. 200 bilhões. É essa a quantidade de hemácias que o corpo de um adulto produz por dia. Não é por ano, nem por mês, não. É a cada 24 horas. É uma operação logística biológica numa escala que é quase inacreditável, né? E isso já nos leva para a grande questão. Como é que o nosso corpo consegue essa proeza? Como é que ele fabrica, assim, um exército inteiro de transportadores de oxigênio, dia após dia, sem falhar? Olha, é uma das maiores maravilhas da nossa fisiologia, com certeza. Para a gente entender esse processo todo, vamos seguir esse roteiro aqui, tá? A gente começa na fábrica, depois passa pela linha de montagem, aí a gente vê os ingredientes que são necessários, presencia o grande sacrifício da célula e no final a gente entende por que tudo isso faz ela ser tão mais leve e eficiente. Bom, nossa jornada começa aqui, na fábrica. O nome técnico para isso é eritropoese. E onde acontece? Lá no interior dos nossos ossos, num lugar que a gente chama de medula óssea vermelha. No adulto, essa fábrica está a todo vapor, principalmente em ossos como o externo, as vértebras e as costelas. E toda essa produção gigantesca começa com uma única célula mestra, a célula tronco hematopoética. E o mais incrível sobre ela é que ela não dá origem só às hemácias, não. Ela é a origem de todas as células do nosso sangue. Ela tem o poder de se transformar em qualquer uma delas. Ok, agora vamos para a linha de montagem. A partir do momento que essa célula-tronco recebe o sinal verde para virar uma hemácia, ela embarca numa jornada de transformação. É uma série de estágios, um passo a passo, onde ela vai mudando de forma, de tamanho e de função. Essa imagem aqui é como se fosse a árvore genealógica do nosso sangue. Lá em cima, no topo, a gente tem a célula-tronco. E a partir dela, a célula vai se especializando, vai seguindo um caminho bem específico, até se comprometer totalmente a virar uma hemácia. Cada etapa deixa ela mais perto do destino final. É o nosso mapa, sabe? O mapa dessa jornada celular. Então, para simplificar um pouco o que a gente viu ali no diagrama, dá para resumir o processo em 4 grandes mudanças. Primeiro, a proliferação. A célula se multiplica criando um batalhão de clones. Depois, a síntese. Ela começa a produzir hemoglobina feito louca, que é a proteína que vai levar o oxigênio. Ao mesmo tempo, o núcleo dela vai encolhendo, ficando mais denso, e a célula como um todo também vai diminuindo de tamanho. Bom, e como qualquer fábrica, essa nossa linha de montagem celular precisa de matéria-prima. É lógico, né? Sem os ingredientes certos, a produção ou para, ou pior, começa a gerar produtos com defeito, que no caso do nosso corpo, pode levar a vários tipos de anemia. E aqui estão os 3 ingredientes principais. O ferro é a peça-chave da hemoglobina. É ele que, de fato, se liga ao oxigênio. Já a vitamina D12 e o ácido fólico são fundamentais para a síntese de DNA. Pensa bem, sem DNA novo, as células simplesmente não conseguem se multiplicar e amadurecer do jeito certo. A falta de qualquer um deles já bagunça toda a linha de produção. Chegamos agora no clímax da nossa história. Depois de se multiplicar, de se encher de hemoglobina, essa célula está prestes a fazer a sua transformação mais radical, mais definitiva. É um ato que vai tornar ela única entre quase todas as outras células do corpo. Esse aqui é o ponto de não retorno. Quando a célula chega nesse estágio, o de eritroblasto ortocromático, ela está prontinha para o seu ato final de maturação. Ela já produziu praticamente toda a hemoglobina que vai carregar e o núcleo dela está totalmente condensado, pequenininho. E então, o grande sacrifício acontece. A célula realiza a enucleação. Ela literalmente expulsa o seu próprio núcleo. O centro de comando, o DNA, tudo é jogado para fora. E o que acontece com esse núcleo? Bom, ele é imediatamente limpo pela equipe de manutenção da medula óssea, devorado por umas células que a gente chama de macrófagos. Sem o núcleo, a célula agora tem um novo nome, reticulócito. Pensa nele como uma hemácia jovem, quase madura. Ela ainda passa mais 1 ou 2 dias na medula óssea e depois na corrente sanguínea, se livrando das últimas organelas, até finalmente se tornar uma hemácia totalmente funcional, prontinha para sua missão. Tá, mas agora vem a grande pergunta. Por quê? Por que passar por esse processo tão drástico de se livrar do próprio núcleo? E a resposta está toda na eficiência.
Isso foi uma vantagem evolutiva gigantesca que permitiu aos mamíferos ter um metabolismo tão acelerado, ou seja, sustentar esse nosso estilo de vida de alta energia. E aqui a gente vê a vantagem na prática. Uma célula normal, com núcleo, consome oxigênio para sobreviver. A hemácia, não. Ou seja, ela não gasta a carga que transporta. Gênio, né? Sem o núcleo, sobra muito mais espaço para a hemoglobina. E, por fim, ela fica super flexível, consegue se espremer e passar até pelos menores vasinhos de sangue do corpo. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A hemácia se tornou o veículo de entrega ideal. Ela é especialista em uma única tarefa: levar oxigênio para os tecidos e buscar o gás carbônico de volta. E ela faz isso com uma eficiência incrível, justamente por ter aberto mão da sua vida celular complexa. Só que esse sacrifício tem um preço. Sem um núcleo, a hemácia não consegue se consertar nem se reproduzir. Ela tem um prazo de validade. Depois de mais ou menos 120 dias viajando sem parar pelo nosso corpo, ela é aposentada, tirada de circulação lá no baço, principalmente, e seus componentes, como o ferro, são reciclados para criar a próxima geração. E a gente termina com essa reflexão. A jornada da hemácia é um exemplo incrível de um processo altruísta acontecendo dentro da gente a cada segundo. Se uma única célula é capaz de fazer um sacrifício tão grande pelo bem do organismo inteiro, que outras maravilhas silenciosas será que estão acontecendo no nosso corpo agora mesmo, sem que a gente nem perceba?